Fala galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, independente de onde você esteja assistindo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Isabelle Costa, meu canal que eu venho aqui com muito amor e carinho trazer as informações do futebol para você. Olha que futebol tá agitado, hein? Falar pra vocês, tá bem agitado. A gente vai trazer todas as informações. Hoje tem estreia na Libertadores do Flamengo. O John Textor ontem também deu declarações polêmicas, fez acusações, inclusive, muito sérias. E vamos ver como, né, a CBF vai proceder com essas falas do John Textor. Enfim, a gente vai trazer tudo pra vocês aqui. Dia decisivo pro Gabigol também, desfalque no Flamengo, enfim, tem muita coisa pra gente falar. Então, antes de mais nada, quero pedir pra você que tá aí, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e deixa o like, porque é muito importante pra gente, vai ajudar demais o crescimento do canal, vai ajudar demais a gente aqui. Vocês sabem, né? Tá quase, a gente falta pouco pra gente chegar a 10 mil inscritos, que é uma marca importante pro canal, uma marca que vai, né, trazer muita relevância também pro nosso canal. Então, me ajuda aí nessa missão, se inscreve se você não é inscrito, ativa o sininho da notificação para você não perder nada e também deixa o like e compartilha com a galera nos grupos de WhatsApp, enfim, né, em todos os lugares. Galera que gosta de acompanhar as notícias do futebol, cobertura, olha, vou trazer, já vou avisar para vocês que eu vou trazer a chegada do Flamengo, né, o desembarque do Flamengo depois da estreia na Libertadores. A delegação viajou para a Colômbia. Ontem eles fizeram o último treinamento na Colômbia e a gente vai trazer a chegada do Flamengo para vocês, o desembarque aqui no Rio de Janeiro. Então, se inscreve, tá? Ó, gente, vamos começar falando então sobre essas declarações que foram muito sérias do John Textor. Inclusive, o Palmeiras até emitiu um comunicado, né, falando sobre essas declarações. Mas, Isabelle, quais foram essas declarações? O John Textor, em uma entrevista, afirmou que as provas de manipulação no futebol brasileiro que ele possui são baseadas em especialistas e em inteligência artificial. Segundo o Textor, 5 jogadores do São Paulo manipularam a goleada por 5-0 do Palmeiras em 2023 e pelo menos 4 atletas do Fortaleza manipularam a derrota por 4-0 para o Palmeiras em 2022 e outras partidas também teriam sido manipuladas de acordo com o John Textor. O Textor também acusou árbitros de campo e árbitros de vídeo, né, o VAR, de manipulação. Olha o que ele falou. Tenho 100% de prova com grandes especialistas em inteligência artificial de que houve manipulação de resultados no Brasileirão em 2022 e 2023. Em 2023, a manipulação instala o Palmeiras como campeão indigno sobre o Botafogo, cuja campanha recorde de vitórias foi certamente a mais prejudicada por práticas corruptas. Nunca argumentei que o Palmeiras seja o responsável pela manipulação. Será que o maior desempenho da história do primeiro turno do Brasileirão teria se tornado o maior colapso da história do futebol mundial se a CBF tivesse agido com base em indícios claros de manipulação que foram confirmados já em maio de 2023? Disse o Textor, e ele finaliza falando: não vim ao Brasil com a intenção de combater a corrupção, mas foi assim que me encontrei. Tenho as habilidades e o conhecimento para trazer o futuro para o Brasil. Essa agora é a minha missão. Gente, olha, são declarações muito fortes, declarações polêmicas e que ele vai precisar provar absolutamente tudo que ele falou, porque são acusações muito graves. O Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, até deu uma entrevista, né? Em entrevista, ele até deu uma declaração falando sobre isso. Ele disse que essas acusações que o Textor deu são muito graves e que elas precisam, né, ser comprovadas, precisam realmente, o Textor precisa apresentar provas, porque são declarações muito graves. Vamos ver como a CBF vai, né, proceder com essas declarações. O São Paulo emitiu nota
e repudiou gravemente as acusações infundadas de participação de atletas do elenco tricolor em manipulação de resultados feitas pelo dono da SAF do Botafogo. Enfim, isso vai gerar ainda muita repercussão e a gente vai trazer tudo para vocês, tá? Bom, galera, dia decisivo pro Gabigol, a gente vai trazer para vocês o porquê. Gabigol que está suspenso, tá treinando, né, separadamente, ele não pode nem ir ao Ninho do Urubu, não pode comparecer ao Ninho do Urubu por conta dessa suspensão. E ontem o jornalista André Hernan divulgou a informação de que o Gabriel Barbosa vai solicitar o efeito suspensivo nesta terça-feira, para que ele retorne aos treinos e jogos pelo Flamengo, enquanto aguarda o julgamento do recurso contra a sua punição. Então, hoje, ele vai entrar com essa solicitação para suspender, né, com o efeito suspensivo da punição do Gabriel. O camisa 10 argumentará que a proibição de treinar e jogar resultaria em danos irreparáveis para a carreira do Gabigol. E realmente, né, ele tá parado, não está podendo sequer ser relacionado, estar no banco de reservas suspenso. Então, é um dano realmente à carreira do Gabigol. E vamos ver, o Flamengo, né, o próprio Marcos Braz concedeu entrevista falando sobre a situação do Gabigol, disse que o Flamengo está à disposição e ajudando o jogador e que esta semana seria uma semana importante porque eles entrariam com um recurso, né, uma solicitação para suspender a suspensão do Gabigol. Então, essa semana é uma semana importante e hoje é um dia decisivo pro Gabriel Barbosa. Bom, vamos então, né, trazer mais informações para vocês. Hoje tem estreia na Libertadores. Ontem o Flamengo realizou o último treino e esse treino promoveu mudanças na equipe do Flamengo. Por que, Isabelle, mudanças? Bom, de acordo com o GE, duas possíveis novidades que o treino nesta segunda-feira indicou são as presenças de Igor Jesus e Bruno Henrique. O volante está cotado para substituir o Dela Cruz e o camisa 27, né, o Bruno Henrique, surge na vaga do Luiz Araújo como uma opção para substituir o Luiz Araújo. O Dela Cruz tá com desgaste e por isso ele pode não começar o jogo como titular. E uma outra mudança também que pode acontecer é na zaga. O Fabrício Bruno também apresentou um desgaste muscular e o provável substituto para a vaga do Fabrício Bruno é o Davi Luiz. Então a gente pode ter essas mudanças. O Igor Jesus na vaga do Dela Cruz e o Bruno Henrique na vaga do Luiz Araújo e também o Davi Luiz na vaga do Fabrício Bruno ali na zaga. Bom, a gente vai acompanhar, vai trazer todas as informações para vocês desse jogo. Estreia do Flamengo, é um jogo importante na Colômbia, é um jogo que pode, né, trazer uma confiança e é sempre importante começar o campeonato, a competição com vitória, né? Então, Flamengo tem esses desgastes, óbvio, mas o Tite também vai muito focado para esse jogo, porque né, traz um ar diferente quando você começa já a competição com vitória. Bom, além disso, além dessa estreia importante hoje, Flamengo também tem a decisão contra o Nova Iguaçu no domingo e por isso talvez o Tite esteja pensando também, né, em dar um pouco mais de tempo para os jogadores que estão atuando sempre. O Fabrício Bruno, por exemplo, ele retornou da seleção brasileira. Ele foi representar o Brasil nos amistosos contra a Inglaterra e Espanha. Foi titular, inclusive, nesses dois jogos. E ele retornou ao Flamengo e jogou também como titular normalmente. Então, por isso do desgaste, acho que é por isso que o Tite quer dar um pouquinho de tempo a esses jogadores. O Dela Cruz também, né, foi servir a seleção uruguaia.
Então faz parte também desse equilíbrio, né, para o jogador nessa questão física. Galera, falar com vocês também de uma situação muito importante, uma situação que todo torcedor sempre debate, todo torcedor sempre pede muito, que é a questão do estádio. A gente vem acompanhando que o Flamengo está empenhado nessa questão do estádio. O Landim deu uma declaração importante sobre isso e eu vou trazer para vocês em relação ao estádio do Flamengo. Ele garantiu que o estádio do Flamengo vai sair. E é importante a gente entender também, vou trazer aqui para vocês, antes eu vou também trazer a declaração do Landim em relação ao Gabigol. Ele disse o seguinte, né, o Landim, ele foi questionado por aliados em relação à renovação do Gabigol e ele disse o seguinte: não estamos abrindo mão de renovar, só não seremos reféns de um valor qualquer arbitrado por ele, muito acima do mercado que ele tem para renovar. Foi esta a principal razão pela qual não renovamos no ano passado e nenhum jogador perderá mais se não tiver um contrato renovado do que ele, exatamente por ser um grande ídolo. A perda de imagem que ele terá e se refletirá por toda a sua vida será brutal, não tenho dúvida disso. Então, uma declaração muito forte do presidente Landim sobre a renovação do Gabigol, galera. E cada vez mais, né, o Landim e tudo isso, né, e toda essa situação em relação à renovação do Gabi, cada vez mais eles indicam que a renovação vai ficar na mão do Gabigol com os valores determinados pelo Flamengo, que eles não vão aceitar qualquer valor determinado pelo Gabigol. Vamos ver como é que essa situação vai se desenrolar. E falando agora sobre estádio, porque o Landim deu uma entrevista também, né, à CBN e falou sobre essa questão do estádio. Ele falou o seguinte: ele e Gustavo Oliveira, que é o vice-presidente de marketing e comunicação do Flamengo, eles estimaram que o investimento no estádio pode girar em torno de 2 bilhões de reais. É um investimento muito alto, né? E o Landim disse o seguinte: o estádio sai com ou sem a SAF. A discussão é qual a forma de fazer isso, mantendo o controle do futebol. Eu sou um defensor, talvez maior no Flamengo. Eu defendo que não existe razão para que o Flamengo não mantenha a associação desportiva controlando o futebol. As pessoas, quando associam a imagem da SAF, como veio aqui no Brasil como solução para salvar os clubes da falência, você vê Botafogo, Cruzeiro e Vasco vendendo percentual e perdendo totalmente controle do futebol. Entendo que o Flamengo não tem a menor razão para isso. E o Landim também descartou qualquer possibilidade do Flamengo estabelecer uma parceria semelhante à do Palmeiras com a W Torre para a construção do estádio. A gente está vendo, mas eu já antecipava os problemas que o Palmeiras está tendo. Isso é uma discussão para depois. Vamos ter o terreno? Como vamos financiar? Mas o Landim, né, garantindo esse investimento, um investimento muito alto de 2 bilhões de reais. Galera, essa semana eu tô querendo gravar e trazer imagens para vocês do estádio, né, do terreno do gasômetro, onde o Flamengo pretende construir o seu estádio. Quero saber se vocês gostariam de acompanhar, se vocês assistiriam esse conteúdo, então comenta aí. E quero saber também o que vocês acham de todos esses temas que a gente abordou nesse vídeo. Volto mais tarde, então fiquem ligados, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o like, tá? Um beijo, até mais!